Olá! Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre a escoliose, chamada escoliose precoce. O que é isso, escoliose precoce? São escolioses que acometem as crianças antes dos 10 anos de idade. E elas têm várias etiologias. E esclarecer também muitas dúvidas que eu recebo de colegas médicos que tratam, pediatras, ou às vezes intensivistas, médicos que estão em tratamento direto com essas crianças que vêm me perguntar: Dante, e esse tema, o que a gente pode fazer para poder melhorar a qualidade de vida? Bem, meu nome é Dante Bernardi Jubilei, sou ortopedista e traumatologista, especialista em patologias de coluna. E eu vou falar hoje aqui para vocês sobre a escoliose de início precoce. Ela atinge então crianças abaixo dos 10 anos de idade, ou seja, o início da deformidade acontece abaixo dos 10 anos de idade. Com isso, várias patologias estão associadas que causam escoliose antes dessa data, embora seja um tipo de escoliose relativamente raro. Patologias congênitas podem causar isso, que seria: a criança já nasce com uma vértebra mal formada ou mal segmentada, que tende a evoluir com escoliose. Patologias idiopáticas, ou seja, a escoliose idiopática da infância, são aqueles que atingem menos dos 3 anos de idade. Escoliose idiopática juvenil, que atingem os pacientes menores que 10 anos de idade. Pacientes também que desenvolvem outros tipos de escoliose, tipo escolioses sindrômicas. Ele tem alguma síndrome e essa síndrome, decorrente dessa síndrome, ele desenvolve escoliose. Ou patologias neuromusculares, por exemplo, paralisia cerebral, Duchenne, outras doenças neuromusculares que atingem os músculos ou os nervos dessa criança, que fazem com que a musculatura contraia de forma desigual, e também na fase de crescimento ósseo faz com que a pressão de um lado da coluna e o outro seja alterado, a pressão em cima das cartilagens de crescimento, e ele começa a crescer e desenvolver uma escoliose. Então, essa é a síndrome. E outras patologias que possam também causar escoliose. A idade também de início dessa doença é super importante para a gente determinar muitas vezes o tratamento desses pacientes. Mas o que nós temos hoje de tratamento para esse tipo de patologia? O uso de colete em alguns casos podem ser bem indicados, por exemplo, nas escolioses idiopáticas. Podem ser bem indicado o uso de um colete muitas vezes 3D, associado a exercícios específicos para escoliose, com um fisioterapeuta especialista nisso. Tem excelentes resultados, com apoio, um bom apoio, um firme apoio da literatura médica, com evidências de bons resultados. Esse é um tipo de patologia. Por exemplo, o uso de coletes em pacientes que já têm escoliose congênita, com uma deformidade mais avançada. Não se indica o uso de colete para esses pacientes com escolioses congênitas, porque a gente sabe que essas escolioses têm uma tendência a piorar muito rápido, às vezes até 10 graus por ano, dependendo da patologia, do tipo de deformidade que ele tem na coluna. Então, muitas vezes, nesses pacientes, a gente pode utilizar um dispositivo que se coloca na coluna dela, enquanto ela ainda está em fase de crescimento, que vai ajustar a coluninha dela, que vai ser um tutor. A coluna está torta aqui, a gente coloca uma fixação embaixo, uma fixação em cima e coloca um tutor que vai crescendo junto com a criança. E a gente pode fazer distrações sequenciais, que é fazer pequenos cortes a cada mais ou menos 4 a 6 meses para poder aumentar junto aquela haste. Vamos supor, haste é tipo um ferro assim que fica do lado da coluna, fixado embaixo e em cima. E nós vamos orientando aquela coluna para onde a gente quer que ela cresça, para ela não crescer tão deformada. Pois a gente sabe que crianças têm um potencial de, quando se tem uma escoliose, quanto maior potencial de crescimento ela tem, maior potencial de piorar essa escoliose. Então, muitas vezes, nessas crianças com escolioses um pouco mais complexas, que sejam sindrômicas, que sejam idiopáticas, que sejam congênitas, que sejam de outras causas também, o uso desses dispositivos que vão ajudar, que vão ser um tutor crescimento dessa coluna, são excelentes. É mais ou menos a analogia àquela árvore que está crescendo torta. Uma árvore está crescendo torta e você vai lá, não sei se vocês já viram esse tipo de situação, coloca-se um pauzinho reto do lado daquela árvore, fincado na terra, e coloca algumas amarrilhas nessa árvorezinha, tentando puxar ela para a posição, e aí conforme ela vai crescendo uma árvore alinhada, uma árvore reta. É mais ou menos o mesmo princípio aplicado para a nossa coluna. Então, são dispositivos de distração. Existe hoje um dispositivo que faz isso de forma magnética. O que é isso? Coloca-se um dispositivo que faz crescer. É uma haste telescopada e a gente coloca a fixação em cima e embaixo e a gente vai distraindo lentamente junto com o crescimento da criança e alinhando aquela coluna. Um outro tipo é mecânico. Você coloca essas hastes
e você tem que distrair mecanicamente, tem que abrir a cada 4, 6 meses, fazer um cortezinho para poder ir aumentando lentamente. Esse um mecânico que eu falei tem disponível no Brasil, a gente utiliza bastante nesses tipos de patologia, e o outro, distração sem ter que abrir. Então você dá uma traçãozinha, muitas vezes no consultório, ou mesmo em casa, e ele vai crescendo conforme esse tipo de movimento é realizado, entendeu? O controle disso é muito bom, os resultados são excelentes e funciona muito bem. A Magec a gente ainda não tem, que é esse dispositivo magnético, que a gente coloca um controle só em cima, ou seja, não precisa de abrir nem fazer movimento, e ela vai distraindo lentamente. Ainda no Brasil nós não temos ainda a autorização da Anvisa para o uso desse dispositivo. Mas já fiz estágio fora do país, eu fiz na Polônia, e lá eles utilizam bastante esse tipo de material com excelentes resultados, muito bons resultados para as crianças com o uso desse dispositivo, porque evita de ficar expondo a crianças a cirurgias sequenciais, né? Determinados meses, ter que abrir. O controle do crescimento é bem mais estabelecido nesse tipo de uso desse material. Bem, um outro tratamento que é indicado para esses tipos de crianças com escoliose de início precoce é a ressecção vertebral. O que é isso? São indicados principalmente para crianças que nascem com escolioses congênitas, ou com uma vértebra mal formada, ou com uma vértebra mal segmentada. O que a gente vai fazer na coluna dessas crianças? É cirúrgico, tá? A gente faz uma via de acesso menor, só localizada onde está a patologia, onde está a raiz do problema que está fazendo deformidade na coluna. Por exemplo, a coluna tem uma deformidade de uma hemivértebra aqui, está fazendo toda essa coluna ficar torta. O que a gente vai e faz? A gente vai em cima dela enquanto ainda está novo, a gente faz um estudo de idade, de crescimento e tudo para essa criança. Vai e faz uma cirurgia localizada, faz a retirada de uma cunha ou daquela vértebra e corrige a deformidade ali, permitindo que a sua coluna fique alinhada e permitindo ali uma artrodese, uma fusão bem curta para essas crianças, uma artrodese que não vai atrapalhar o crescimento dos outros ossos dessa criança, vai alinhar bem essa criança para ela poder fazer o tratamento conservador. A gente tenta alinhar o mais próximo do normal possível com essa cirurgia, né? E é necessário muitas vezes o uso de um colete no pós-operatório ou fazer um gesso no pós-operatório. Bem, outra pergunta muito frequente a respeito desse tipo de problema, que é a escoliose precoce, se realização de gesso ainda é indicado para esse tipo de patologia. Gente, é ainda indicado o uso de realização de gesso, muitas vezes sob anestesia, para a gente conseguir um bom alinhamento, né? É um tratamento, vamos dizer, um pouco arcaico ainda, mas tem bons resultados e tem evidências científicas que o uso de um colete, muitas vezes realizado pelo próprio médico por meio de gesso, ou sintético ou natural, tem excelentes resultados, bons resultados para o tratamento desses pacientes, mas não é só ele. Todos os tratamentos que eu falei aqui para vocês, seja cirurgia para fazer o growing, que é o crescimento da coluna através daquela haste que cresce junto com a criança, seja pela hemivertebrectomia, que é a correção, seja pelo uso de gesso ou de colete, tem que conversar com um médico especialista nesse tipo de patologia que trata esse tipo de deformidade, seja ele neurocirurgião, seja ele ortopedista, que tem uma equipe também multidisciplinar que dê assistência a esses pacientes para estar junto nesse tratamento, para ter bons resultados nessas patologias, que são ditas desafiadoras. Muito obrigado a todos. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição e é um prazer poder falar com vocês. Tchau, tchau.